Bem-vindos à nossa última aula. Vamos aqui estar falando sobre como colocar o nosso projeto no ar. Vamos entender um exemplo básico, simples, mas abrangente, onde podemos utilizar ele para colocar as nossas aplicações aí que estamos desenvolvendo em Node ou em qualquer outra linguagem no ar. Então, testando aqui ou no ar ou em dev, né, para fazer os nossos testes. Essa aula aqui ela vai ser bem objetiva, então vamos estar falando sobre limites, informações importantes que não abrangimos nas aulas anteriores e vamos implementar o nosso projeto. Bom, limites. Vamos então estar vendo sobre isso. O que é o limite? Então, nós podemos limitar a utilização de CPU e memória com comandos do Docker. Podemos também estar limitando a utilização de disco e redes, mas de outras formas. Vamos estar falando aqui sobre memória e CPU. Memória é importante estar limitada, porque se acaso a sua aplicação consumir muito recurso de memória, por exemplo, você tem aí 10 containers, 3, 4 containers, enfim. Tem containers que são essenciais, você tem 4 containers. 3 deles são essenciais para o seu sistema. E, assim, o container é criado para ter um ciclo de vida e morrer e nascer. Então, mas igual também ele é utilizado para manter informações e estar sempre rodando. Se acaso o seu container cai por motivos, por exemplo, seu container ele pode cair, pode estar sendo finalizado pelo kernel do Linux. Porque se ele detectar que está com pouco recurso, que está com pouca memória disponível para utilizar, para seus processos, o Linux vai matar processos e serviços não essenciais para o seu funcionamento. E ele sabe, para ele, container não é um recurso, não é um processo necessário e essencial para o seu funcionamento. Então ele vai começar a derrubar os seus containers e aquele container essencial para a sua aplicação, né, para o seu negócio, vai acabar sendo prejudicado. Então o ideal é você estar limitando a memória dos seus containers para que não extrapole, não use mais do que o necessário e acabe prejudicando a máquina como um todo. Para fazer isso é muito simples, né? Você simplesmente vai utilizar o parâmetro "-memory" do nosso Docker Run. Então, vamos fazer um exemplo aqui, que neste exemplo nós vamos estar dando um Docker Run. Vamos colar aqui Docker Run "-d memory 10 megas. Vamos estar definindo 10 megas para a nossa imagem BusyBox. Vamos dar o Enter aqui. Baixando a imagem. Bom, temos aqui um erro. Com este erro, nós não podemos estar testando isso aqui no nosso Play with Docker. Então, para fazer esses testes, é importante estar utilizando então uma VM para detectar isso, para fazer este lab, né? Vamos criar aqui uma imagem do BusyBox. Vamos utilizar aqui 30 MB, então, para ela. Vamos dar um Docker Stats. E aqui nós vamos ver. Eu já tenho outras dois containers rodando do BusyBox com limites também de memória. Podemos ver que esse último que nós criamos aqui está utilizando 496K de 30 MB. Temos um outro já utilizando 800K de 15 MB e outro 500K de 10 MB. Então, nós assim conseguimos definir o limite de recurso de memória que cada container vai estar utilizando. E aí nós podemos dar aqui um free-m, podemos ver que nosso servidor então tem aí 222 MB livre, né, para estar utilizando. Nós também podemos limitar o uso de CPU, né? O uso de CPU ele é limitado simplesmente com menos CPUs. Então, o que acontece? Temos aqui, ó, nesse servidor, nós temos somente uma CPU. Então, se nós quisermos limitar que nós queremos que o nosso container utilize somente meia CPU. Então, para isso, simplesmente vamos colocar menos CPUs aqui, ponto 5.
vai usar só meia CPU, não vai usar mais que isso. Vamos ver isso funcionando. Então, temos aqui uma imagem de stress do Docker, de máquina de containers, né? Container. Então, vamos dar aqui um Docker stats. E aqui a gente pode ver que o nosso container está utilizando 100% de CPU, né? Então, podemos dar um top aqui. Realmente, está utilizando 100% de CPU aqui do nosso servidor. Então, como é que a gente faz a limitação? Viemos aqui, colocamos menos CPUs igual aqui, ponto 5, tá? Vamos então aqui rodar. Vamos dar um docker stats. Aqui, 49, 50, 50.20, 51, tá limitado a 50. Então sempre pode passar um pouco mais, até o sistema verificar ali que ele está utilizando mais recursos e parar o consumo disso, né? Então, de uma maneira objetiva, limites são isso e são importantes aí estarem sendo utilizados se num ambiente de produção, né? Você está limitando os limites. Parte 2, implementando o nosso projeto. Vamos conhecer o nosso projeto. Bom, o projeto aqui, ele foi criado, criei ele utilizando Node e Mongo. Então, como é que funciona? Nós temos um Docker Compose, que é uma receita de bolo, digamos assim, onde vai estar nele exemplificado todo o nosso ambiente. Por exemplo, eu vou ter uma aplicação X, eu vou ter um banco de dados, eu quero que esse banco de dados utilize um disco, eu quero essas variáveis de ambientes com esses valores. Então, tudo isso vai estar aqui dentro. Ou, por exemplo, que nem eu quero buildar uma imagem, também vai estar ali dentro essa informação. O que vai acontecer aqui nesse ambiente? Nosso Docker Compose, ele vai ter as diretrizes, né, para criar o nosso Mongo, nosso banco de dados, e para criar nossa aplicação. Então ele vai lá, vai criar nossa aplicação de Node, ele vai utilizar o Dockerfile para isso. No Dockerfile vai ter todas as configurações que precisam ser executadas, né, para a criação da nossa aplicação. Vai mandar isso para o nosso Docker Engine, nossa API do Docker, que vai fazer a implementação disso. Eles, nativamente, quando damos um Docker Compose Up, ele já cria uma rede default para os containers que estão nesse Docker Compose. Então, se tivesse mais containers aqui, eles estariam já nativamente, né, por default, dentro de uma mesma rede. Então, aqui nós vamos ter nossa aplicação Node. Ela vai ter o expose ali na porta 8080. Nós vamos ter as rotas barra, a rota users e a rota create. E eles vão estar se comunicando, a criação e os usuários vão estar todos sendo salvos aqui dentro do nosso Mongo. E isso a partir da porta 8080 que foi exposta no nosso Docker Compose. Então, no Docker Compose nós colocamos o menos publish, que nós utilizamos lá no nosso Docker One, e falamos para o nosso host expor a porta 8080 e mapear essa mesma porta aí para o container da nossa aplicação. Então, vamos ver isso funcionando aqui. Temos então o repositório, clone este repositório. Neste repositório aqui nós vamos estar já acessando ele. Então, para isso, vamos vir aqui e entender como funciona, como é que está criado. Temos aqui a pasta Express Mongo Docker, que é onde está a nossa aplicação. Vamos entender como ela é feita, né? Temos aqui o app.js, que é o principal. Esse app.js aqui, ele está importando os users aqui, nossos settings. Vamos aqui nos settings. Aqui, nós estamos utilizando o Mongoose. Temos 4 variáveis de ambiente: a database user, password, hostname e port, que vai ser utilizado aqui na configuração do Mongo. E aqui nós criamos nosso modelo de usuários.
e já criamos um usuário lá dentro do Mongo, chamado Lula Molusco. Aqui na app, então, voltando, utilizamos o Express, criamos as rotas barra com Hello World, a rota create, onde vamos criar um novo usuário baseado no post no body, e a rota users, que vamos dar um get no nosso Mongo, trazendo toda a informação que tem lá dentro. E vamos expor essa 8080 no nosso container também. No nosso Docker Compose tem que ter essa informação lá da porta do 8080, né? Vamos vir aqui ao nosso Docker Compose. Então o Docker Compose ele vai fazer já toda a criação, a orquestração dos nossos containers. Então não precisamos mais estar codando Docker create network pets e criar depois um Docker Docker run menos network pets container x papapá e o container y fazer a mesma coisa. Não precisa mais. Com o Docker Compose nós só criamos um arquivo e ele vai ter todas as diretrizes do que precisa ser feito. Então aqui estamos utilizando a versão 3.8. Criamos então aqui dentro os serviços que vão ser os containers que nós vamos criar. Então o serviço de database. O serviço de database vai ter um container que vai se chamar Mongo Server. Nós vamos utilizar que imagem nele? Imagem vai ser a Mongo. Quando ocorrer um problema, o que nós vamos fazer? Vamos reiniciar sempre o nosso container. Environments são as variáveis de ambiente do nosso container. Então, variáveis de ambiente, se quisermos criar alguma, simplesmente colocamos aqui e vamos colocar uma variável que a gente quer. var teste igual a 3. Vai existir essa variável teste igual a 3, igual a gente viu já em aulas anteriores. Bom, então aqui, essas duas variáveis aqui são necessárias para a imagem do Mongo. Vamos criar o volume. Então vamos colocar aqui a especificação de volume. O tipo vai ser volume. Então não vai ser um bind, nem vai ser um temporário, que nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior. Então o source dele vai se chamar dbVolume. O target vai ser /data_db, que nada mais é que aqui é dentro do host e aqui é dentro do container. E o container do Mongo, o Mongo salva o banco de dados, né, dele dentro dessa pasta aqui. E volumes, ele se refere, quando nós criamos o volumes, nós precisamos colocar no mesmo nível de services um parâmetro de volumes aqui com o nome dos volumes que nós vamos querer criar. Aqui temos aí então um serviço do tipo app, que contém um container com o nome de app também. E aqui nós queremos dar um build ponto. Build ponto por quê? Porque o meu arquivo de build, que é o meu arquivo Dockerfile, está aqui no mesmo diretório onde eu estou com o Docker Compose. Se estivesse em outro diretório, colocaria aqui o caminho dele. Então aqui está o Dockerfile. O Dockerfile então está criando a nossa aplicação. O que está acontecendo aqui? Na linha 1 é um from node 12, que nada mais é que qual é a imagem pi que eu vou estar me baseando para criar o que eu preciso. Então, a partir da imagem do node. Perfeito. Qual é o meu diretório, então, de trabalho onde eu vou estar copiando e fazendo todas as modificações que eu preciso? Vai ser no src app. Perfeito. Então aqui, o que eu quero fazer agora? Eu quero copiar o meu packet JSON que eu tenho na minha máquina para dentro lá do container. Então, porque aqui eu tenho um packet JSON, né? Com tudo que eu preciso instalar. Então aqui o Mongoose, Lotenv, Express, Body Parser, tudo aqui. Então ele faz essa cópia e depois te dá um npm install. Um run, né? Um comando run. Então, vamos executar isso. Depois disso ele já copia tudo que ele gerou para dentro do container, faz o expose na 8080, que é o mesmo, que é a porta que nós definimos lá na aplicação. Então, se aqui tivesse uma outra porta diferente, nada iria funcionar, porque
nós precisamos exportar a mesma porta que a nossa aplicação tá ouvindo, né? Aqui então é um ponto interessante, que é um script aqui desse projeto. O que ele faz? Tem diversas formas de a gente tratar isso, mas o objetivo desse script é o seguinte: o nosso projeto Mongo, ele é um projeto bem simples, né? Bem básico. Então ele sobe muito rápido. Essa aplicação ela sobe muito rápido. E o que acontece com isso? No momento do nosso Docker Compose, aqui nós temos o Depend Zone, né? Então só vai acontecer isso se existir este cara aqui. Perfeito, ele existe. Ele foi criado e logo em seguida começou a se criar o nosso aplicação já em Node. Só que ela acaba subindo mais rápido que o nosso servidor nosso banco de dados, nosso container de banco de dados. Só que no código a gente não trata tentar fazer reconexão ou não. Se eu não consigo conectar com um banco de dados, no nosso exemplo, ele simplesmente para de tentar e não conecta mais. O que este carinha aqui faz é o seguinte: ele fica esperando a conexão com o Mongo ser estabelecida. No momento que essa conexão é estabelecida com sucesso, ele já permite então com que a aplicação execute, que o nosso Node rode, e assim tudo funciona perfeitamente. Tá? Depois que ele faz isso tudo, nós temos aqui então o run, né? Nós damos permissão discreta de execução para esse executável aqui, para o wait. Depois aqui nós só damos o command, né? Então o command aqui no nosso container. Perfeito, já fizemos o build. E temos então aqui as variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente, se vocês se lembram, elas estão aqui. Opa, aqui. Então aqui estão as variáveis de ambiente que nós colocamos aqui no nosso Docker Compose, que é o database user, password, hostname, tudo aqui, todas as configurações. E tem essa aqui que não está ali, aqui no nosso JS, mas ela é utilizada pelo nosso wait, aqui por essa aplicação aqui, wait, que é ele fica verificando o servidor, né, ali, o container de nome database, aqui neste caso, na porta 2707. Então, no momento que a conexão é estabelecida por ele, ele permite que o resto se comunique, né? E aqui a porta, que digamos que pode ser o publish do nosso Docker Run, 8080 do host, 8080 do container. E tudo isso já funciona daí sem nenhum problema. Vamos então estar executando isso. Então vamos vir aqui e vamos clonar ou copiar. Vamos aqui então dar um docker ps para a gente ver o que tem aqui. Vamos dar um docker rm -f neste cara aqui, t2. Aí vamos dar um git clone colamos nosso objeto, nosso repositório, docker 101, express mongo docker. Aí vamos então aqui utilizar o docker compose up -d. Então docker compose é um comando que vai ler o arquivo docker -compose yaml, interpretar isso e criar tudo o que precisa. Mas lembrando que o docker compose ele não é nativo. Aqui ele existe porque essa parte dessa ferramenta aqui já é mais fácil de utilizar, né? Então ele já abstrai isso para nós e já tem tudo pronto. Caso você esteja utilizando uma máquina, uma VM, nossa própria máquina, e não tenha o Docker Compose instalado, é bem simples de fazer isso. Aqui no repositório também tem aqui o arquivo commands. Temos aqui uma referência ali da criação de como fazer isso, né? Deixa eu copiar aqui.
É muito simples fazer essa instalação, tá? Aqui nós temos... Opa, peguei o link errado. Aqui. Aqui tem o Docker Compose, a instalação dele. Então, temos aqui a instalação para Mac, instalação para Windows, Linux, Windows Server e Linux. É bem simples, por exemplo, aqui é um curl no executável e dando permissão de execução, depois cria esse link simbólico e já está tudo funcionando. Então vocês podem estar utilizando, acessando aqui e seguindo os passo a passo de como fazer isso, né, como fazer a instalação. É muito simples. Então nem vamos passar por aqui para não consumir tempo desnecessário. Vamos dar aqui então Docker Compose up-d. Aqui nós podemos ver que ele criou a rede e já criou o volume para nós, no nosso servidor. Então agora ele vai baixar e vai fazer a instalação aí, a execução do nosso container de Mongo. Logo após ele vai para o nosso container da aplicação. Ela já fez a criação dos nossos containers. Vamos dar um Docker PS aqui. Aí temos os nossos dois containers executando. Podemos ver aqui que ele já expôs a porta para nós aqui também, 8080. Vamos acessar ela. Ali, Hello World. Barra agora, vamos colocar users. Temos o nosso usuário já previamente criado, Lula Molusco. Legal. Vamos fazer o seguinte agora, vamos dar um docker inspect Mongo server. Vamos olhar aqui os nossos volumes, os nossos mounts. E nos nossos mounts aqui, tipo volume, que nós especificamos, aqui dentro do nosso servidor. Então, vamos copiar aqui, vamos dar um ls. Está aqui o nosso Mongo. O banco de dados está aqui, então, mapeado no servidor. Então, caso agora esse container morra ou apagamos ele, vai estar persistido em disco, né? Nosso banco de dados. Podemos fazer o backup por aqui também. Nossa rota, nós já utilizamos a rota users, a rota barra funcionando. Agora vamos criar um novo usuário. Então para isso vamos copiar a nossa URL. Vamos abrir o Postman. Ou então vocês podem também estar utilizando o ViaCurl aí. Tem aqui as configurações para isso. Vamos ver a Postman. Vamos aqui colocar create. Vamos utilizar application do tipo, o body do tipo JSON. Em headers também colocamos aqui content type application JSON. No body vamos adicionar o usuário chamado Patrick. Vamos dar um send. Novo usuário criado. Vamos dar um get aqui. Patrick. Vamos agora voltar ao Postman. Vamos colocar o Bob Esponja. Usuário criado. Aí, Patrick. Vamos voltar aqui para o barra. Hello World. Vamos agora mudar isso e colocar para português. Vamos colocar aí um Olá Mundo, tá? Como não é um arquivo, como é um arquivo que precisa ser compilado, então nós precisamos fazer o build novamente dessa aplicação. Para isso, nós não precisamos refazer tudo que nós fizemos, por exemplo, derrubar todos os containers e subir de novo. Podemos fazer simplesmente assim, ó. Vamos fazer um ls aqui, vamos editar o app.js. Aqui nós vamos colocar então Olá Mundo. Olá Mundo. Vamos salvar. E vamos fazer assim, ó. Docker compose up -build -d. Parâmetro de build que vai mandar ele fazer o build da aplicação novamente se ela foi modificada.
Então, todos os builds que eu tiver dentro do Docker Compose, se um deles for modificado ou que foi modificado, vai ser buildado novamente. Então, aqui ele viu que o servidor de Mongo já está ok, não precisa modificar nada dele. Então, agora ele viu que simplesmente ele precisa modificar o do app. Vamos dar um enter novamente aqui. Olá, mundo. E nossa aplicação, nativamente, quando ela sobe, ela cria um usuário. Então, nós vamos ter aqui usuários. Temos que ter 2 Lula Molusco. Lula Molusco, Lula Molusco, Patrick e Bob Esponja. Então, tudo funcionando. Podemos agora fazer um teste que era dar o Docker Compose down, onde vai apagar os nossos containers. Aí, containers removidos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um docker ps-a, não tem nenhum container aí. Vamos fazer o nosso ls novamente. E tem aí a informação do nosso Mongo, está aí no disco, né? Vamos então dar um docker compose up. Agora nossa aplicação subiu pela terceira vez, então nós temos que ter 3 Lula Molusco aqui. Então temos Lula Molusco, Lula Molusco, Lula Molusco, 3 Lula Molusco, Patrick e Bob Esponja. A aplicação funcionando. Então conseguimos ver aí, colocar nossa aplicação toda rodando dentro do Docker Compose, né? O Compose fazendo a orquestração e a criação dos nossos containers. Então isso já é bem utilizável para projetos de desenvolvimento, até mesmo para projetos de produção, projetos simples. Você vai conseguir utilizar esse Docker Compose aí para a sua aplicação. Agradeço a todos por terem me ouvido. Espero que vocês tenham gostado do curso, espero que vocês tenham gostado da didática. Tentei ser o mais objetivo possível nas aulas.